Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Olá, gente querida que acompanha o programa Respostas para a Vida. Esse programa vai ao ar todos os domingos às 7h30 pela Rádio Educadora de Limeira e também pelo nosso canal do YouTube IECLB Limeira. Hoje é dia 23 de junho de 2024 e nós estamos no 5º domingo após Pentecostes. Eu, Esther, acolho carinhosamente, alegremente a cada um e a cada uma de vocês com o lema da semana que está registrado em Gálatas, capítulo 4, verso 6. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. No Salmo capítulo 22, verso também 22, está registrado: a meus irmãos declararei o teu nome. E em Gálatas, capítulo 1, verso 11, está escrito: o apóstolo Paulo escreve: informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. O evangelho é de Deus. E enquanto seguidores e seguidoras, nós não temos autonomia para adaptar a mensagem de Deus. Adaptando-a, ela passará a ser uma mensagem humana. Assim como Paulo, preguemos o Evangelho com base nas Escrituras. Não é barateando o Evangelho que iremos causar impacto na nação, em nossa cidade, no trabalho, em nossas convivências. Deixemos que o Espírito Santo faça o seu papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus nos encoraje e capacite. Hoje, no nosso programa, nós vamos ter o prazer e nós convidamos as nossas queridas irmãs, a Clarice e a Vilma. E elas vieram para cá para trazer para nós como foi a experiência delas ao participar das comemorações dos 200 anos. Olha aqui, 200 anos de presença luterana no Brasil. Evento este que ocorreu no mês passado, precisamente dos dias 3 a 5 de maio desse ano, de 2024, na comunidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Porém, antes de ouvi-las, nós queremos orar e trazer uma mensagem musical. Então, oremos. Dá que louvemos o teu nome em oração e diante do mundo. Que pensemos, façamos e ensinemos o que o santifica entre nós. Vem ao nosso tempo para construir o teu reino. Senhor Jesus, semeia entre nós o amor e a confiança em meio a tanto medo, incertezas, desesperanças. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Ouçamos uma mensagem musical. Pelas
que bom, Clarice, que bom, Vilma, que vocês vieram aqui com a gente participar desse programa, nesse bate-papo, né, com as amigas. E elas vão trazer para nós informações no tocante às comemorações dos 200 anos de presença luterana no Brasil. Vilma, deixa eu perguntar para você uma coisa. Como foi essa motivação para ocorrer essa comemoração? A ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é fruto da imigração europeia que se iniciou no século XIX. A primeira comunidade organizada foi a comunidade Nova Friburgo, sediada no Rio de Janeiro. A partir de 3 de janeiro de 1824, mas vale informar que já havia, antes de 1824, grupos de imigrantes em outras regiões do país. 1824, 2024, 200 anos. A Vilma e a Clarice, elas foram representar a nossa comunidade limeira nesse evento comemorativo dos 200 anos, lá nessa comunidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, dos dias 3 a 5 de maio. Então, Clarice, conta para nós como surgiu a ideia de vocês irem lá nos representar. Como foi a organização para que vocês pudessem estar presentes nesse fato histórico comemorativo? Foi, assim, realmente muito bom, né? Porque a nossa região sudeste, nós nos mobilizamos para participar desse evento que também é tão importante, 200 anos, né, de presença luterana no Brasil, e ainda mais lá na cidade do Rio de Janeiro, né? E ela se iniciou lá justamente porque naquela época, 1800, né, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E nós ainda estávamos vivendo a época do Império, né? Então a gente vê que foi muita coragem desses imigrantes chegarem ali. Pastores da nossa região aqui se uniram e fretamos um ônibus para ir lá, saindo de Rio Claro, com 42 passageiros, que são das nossas comunidades daqui, tanto de Rio Claro, Piracicaba, Ferraz de Rio Claro, Limeira, do bairro dos Pires, Cosmópolis, até da cidade de Valinhos. Assim, juntamos essas 42 pessoas e iniciamos a nossa viagem aos sons do toque das badaladas, né, dos sinos da comunidade de Rio Claro. Isso não foi um evento que aconteceu lá somente na nossa saída e na nossa partida para esse evento. Todas as comunidades no Brasil inteiro, todas as nossas comunidades que possuem sinos, badalaram 200 vezes os sinos de suas comunidades para ficar marcado, né, na história esse evento. E assim, logo após, né, com a oração dos pastores que nos acompanharam e a bênção, iniciamos essa viagem e viajamos a noite toda. Fomos chegar lá bem cedinho de manhã, por volta de umas 8 horas, e fomos recepcionados pelo pessoal lá da comunidade de Nova Friburgo, que nos ofereceu um delicioso café. Fomos instalados num hotel, e daí também tivemos várias e várias atividades ao longo dos 3 dias que ali passamos, né? Foi uma programação bastante intensa, na igreja, na comunidade, na praça central da cidade, com um evento até ecumênico. Fomos fazer uma visita ao cemitério, onde toda a história ali começou, né? Como nós falamos, o primeiro evento luterano lá foi o sepultamento do filho do pastor, né? Então nós fomos também até o cemitério, que é histórico, muito bonito também, e dessa maneira nós participamos dessa programação, que tem muitos e muitos detalhes ainda para a gente contar. Que legal. Ô Vilma, conta para nós o que vocês, assim, receberam, né, de informações, o que eles contaram para vocês lá em Nova Friburgo, nesse evento? O que eles contaram para vocês?
O primeiro grupo que chegou a Nova Friburgo era composto de 342 pessoas, das quais 110 eram oriundas da região de Beckerbach, perto de Kirn, município da Alemanha, local do pastorado de Friedrich Oswald Sauerbrunn, 1784 e 1867. Esse pastor tomou a decisão de acompanhar as pessoas da sua comunidade em seu caminho para um futuro incerto, vinda para o Brasil. Durante a longa travessia de 122 dias, embarcando em Amsterdã, rumo ao Rio de Janeiro, a fragata holandesa Argus, faleceu a esposa de Sauerbrunn no parto do 10º filho, mais 11 homens e 2 crianças. Chegando em Nova Friburgo, Sauerbrunn teve que imediatamente ocupar-se com o casamento das viúvas, porque as enormes dificuldades somente podiam ser vencidas por famílias inteiras. Embora Sauerbrunn recebesse subsídios do governo imperial, esses eram tão pequenos que muitas vezes carecia de artigos de primeira necessidade. Que interessante essa história toda contada, né? E aí, Clarice, o que mais que eles adicionaram com essas informações, com esses relatos históricos? O que mais que eles contaram para vocês lá? Eles nos contaram que tudo foi muito primitivo. Os primeiros cultos foram realizados em uma simples e pequena casa. O próprio Sauerbrunn relata que residiu em 2 choupanas de taquara e barro, né, que era a antiga construção, como os nossos índios também faziam, né, taquara e barro. E elas foram abandonadas por pessoas suíças que já estavam lá anteriormente e que se migraram depois para outros lugares também. Então, nas acomodações do que eles usavam para os cultos, não havia banco, não havia púlpito, não havia altar. E ele celebrou seu primeiro culto no dia 14 de julho de 1824. Curiosamente, o primeiro ofício luterano realizado lá, né, em Nova Friburgo foi o sepultamento do filho do pastor Sauerbrunn, em 13 de maio de 1824. E esse foi o pequeno Peter Leopold. Ele havia nascido durante a travessia da Europa para o Brasil. Então, esse foi o primeiro sepultamento. Só que as outras pessoas que morreram também durante a travessia, lá inclusive a esposa dele, eles foram todos sepultados no mar, tá? Em 1827, a comunidade construiu uma pequena capela, né? Mas ela foi obrigada a ser demolida por ordem das autoridades. Somente em 1857 foi possível edificar uma nova casa de oração, ainda que bastante precária. Isso por quê, né? Porque naquela época haviam restrições religiosas. A Constituição do Império Brasileiro determinava, né, no seu parágrafo 5º, que a religião católica, apostólica romana, continuará a ser a religião do Império. E todas as outras religiões seriam permitidas com o seu culto, né, doméstico ou em particular, em casas. Por isso, seriam assim destinadas, sem ter nenhuma forma exterior de templo. Não podia ter torre, não podia ter sino, nada que identificasse isso como uma igreja. Seriam cultos domésticos. Esse foi o motivo pelo qual a vida religiosa das pessoas luteranas foi marcada pela discrição, né? O templo não podia ter a torre nem sino e a sua presença deveria ser silenciosa. Que interessante tudo isso.
E aí, como que foi, Vilma? O que eles contaram? O que essas famílias trouxeram nas suas bagagens? O que eles trouxeram, né? Aqui tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Imigrantes trouxeram não apenas suas tradições culturais e valores sociais, mas também a sua fé e a herança do luteranismo. Nas bagagens havia bíblias, inários, em língua alemã, e escritos de Martim Lutero, entre eles. O Catecismo Menor, foi Martim Lutero que escreveu. Além de manter a fé, a comunidade luterana assumiu um papel importante na preservação da identidade, pois também servia como ponto de encontro e espaço terapêutico em meio a uma terra desconhecida. Foi através desse legado de testemunho e fé que houve a inspiração para que no mês de maio de 2024 houvesse esse momento de celebração dos 200 anos de presença luterana no Brasil. Como no passado, perseveramos na oração. Com paciência, administramos as tribulações do tempo presente e sorrimos e nos alegramos, pois a presença tem sido a luz a nos guiar como povo de Deus. Conta para nós como é que foi vocês chegando lá, né? Vocês chegaram na sexta-feira à noite, né? Na sexta-feira de manhã. Chegamos de manhã cedinho lá. Vocês chegaram bem cedinho. O dia no portão lá. Olha que legal. Isso, como é que foi daí depois essas comemorações lá, então? Conta para nós, Clarice, como é que foi lá? Tivemos muitas questões ali que foram trabalhadas. E o culto de gratidão, ele foi realizado na noite da sexta-feira, né? Nós não tínhamos chego ainda, né? No dia 3 de maio de 2024. Data em que as famílias imigrantes chegaram lá no município. A data também é lembrada como fundação da primeira comunidade luterana organizada em terras brasileiras. Pessoas de outras paróquias e comunidades também do Sino do Sudeste, assim como nós, né? Eu, né, que sou a Clarice e a Vilma, representando a nossa comunidade de Limeira, além de visitantes, estivemos nessa celebração realizada no dia 3 até o dia 5 de maio de 2024. O encontro contou com diversos momentos celebrativos e culturais, comemorando assim os 200 anos de presença luterana e também da imigração alemã ali no nosso país. E conta mais um pouco para nós também, Vilma, ainda nessas celebrações, o que mais ocorreu aí? Antes do início do culto comemorativo, outro significativo momento marcou o dia 3 de maio para a história da IACLB. A convite da comunidade de Nova Friburgo e do Sino do Sudeste, comunidades de todo o país soaram os sinos de seus templos em celebração aos 200 anos. E aí, como é que fica, por exemplo, essa comemoração com a nossa atualidade? Quer dizer, como é que se junta agora, né? A história e o nosso tempo presente. Ao relacionar o tema com os 200 anos de presença luterana, nossa atual presidente da IACLB, a pastora Silvia, questionou: qual foi a luz que guiou as famílias imigrantes até Nova Friburgo? A luz de Deus brilha e inclui a todas as pessoas. Assim também foi para com essas pessoas que tiveram que subir as montanhas, mato adentro, com estradas precárias, passando por todo tipo de dificuldade.
Mas elas não vieram sozinhas ou por sua própria força. Deus as amparou. Assim como também nos ampara até os dias de hoje. Por isso, rendemos graças a Deus presente em nossa vida, e que dia e noite conduziu e protegeu as famílias antecedentes desta comunidade. E aí, Clarice, assim, já finalizando, né, esse momento, o que mais marcou para vocês lá? O que foi assim algo que marcou esse evento para você? A gente também viu que na parte externa da igreja, que hoje está bastante bonita, assim, né? Foi bem construída. Hoje existe um templo, existe uma torre, existe sino, e ela está bem assim no centro da cidade. É uma igreja muito bonita também. Nos marcou que eles quiseram deixar representado na pessoa de Martim Lutero, bem no jardim, puseram uma placa, né, comemorativa, e o busto de Martim Lutero, que foi para eles o despertar de toda essa questão e levar, né, o Evangelho de Jesus Cristo até hoje e daqui para frente, quanto mais tempo necessário for, né? Então existia um busto ali na frente, e nesses 200 anos eles quiseram também colocar ao lado de Martim Lutero o busto, né, da Catarina von Bora, que era a esposa de Martim Lutero. E daí então isso foi um evento que muitas comunidades toparam junto com eles e quiseram mandar uma doação, no sentido de que esse busto também se fizesse presente e estivesse ao lado ali, né? Por ser a primeira comunidade, Martim Lutero e também a esposa dele. Então foi inaugurado um busto ali, né? E ali constam também todas as comunidades que fazem parte do Sino do Sudeste, correto? Sim, isso? E todas as comunidades que quiseram colaborar e participaram, né? E que veem quanto isso foi importante para aquelas pessoas que ali chegaram, ali viveram, e quantos descendentes ainda haverão de ter, né, dessas famílias que ali chegaram, né? Tivemos também uma coisa bastante interessante que nos chamou a atenção, que foi o culto ecumênico que aconteceu na praça principal da cidade, onde ali foi também feito uma fonte, e ali então até com o cônsul da Alemanha, que estava presente também ali no culto, né? E outros pastores de outras denominações também vieram, né? E ali então foi inaugurada uma fonte e foram plantadas 2 árvores muito, muito simbólicas, né, para a gente isso. Eles disseram que era um pinheiro que o cônsul da Alemanha trouxe da Alemanha para que pudesse ser plantado nessa praça, e o prefeito da cidade, né, de Nova Friburgo trouxe a muda de um pau-brasil. E elas foram plantadas lateralmente a essa fonte, de maneira que, num futuro, mais para frente, serão árvores tremendamente frondosas, enormes. E o interessante é que eles querem que essas raízes se encontrem e se entrelacem, né, para sempre, né? O quanto essas árvores, que são bastante duradouras, né, elas permanecerem e viverem, será sempre o símbolo de que Brasil e Alemanha tiveram essa relação, né, de mútua amizade e ajuda, e que hoje então são povos que se unem, né, se entrelaçam. Foi muito significativo. Que simbolismo legal. E para encerrar então essa parte, Vilma, a gente pede para você fazer uma oração, e uma oração que você possivelmente fazia quando era criança. Muitos, né? E muitos, né, faziam como em criança a gente aprendia com os nossos avós, né? Sim, essa oração eu aprendi também com a minha mãe, e quando a gente era criança, né, na minha casa,
à noite, então a minha mãe ia no quarto e fazia essa oração com a gente. Eu vou fazer a oração então para vocês verem. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Darf niemand drin wohnen, als für Jesus allein. Essa oração, eu vou traduzir ela em português, para vocês saberem o que eu falei. Sou pequeno, meu coração é puro. Nele não deve morar ninguém a não ser Jesus. Amém. O programa Respostas para a Vida quer parabenizar você, querido amigo, querida amiga, que está de aniversário neste mês de junho. Você que está aniversariando mais um ano de vida, ou mais um ano de celebração do seu batismo, ou se você está aí comemorando mais um ano de enlace matrimonial como casais, né? Nós queremos desejar, neste dia do seu aniversário, nesse novo ano de vida, que vocês tenham muita fé, muita esperança, e que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Que a sabedoria do Senhor ensine você, que a Bíblia encoraje você, alimente também, e que o olho do Senhor esteja sobre você. O ouvido do Senhor possa ouvi-lo, a mão do Senhor lhe proteja, o caminho do Senhor esteja sempre debaixo dos seus pés. Parabéns! E eu gostaria também ainda de convidar você a conhecer a nossa comunidade, que fica sediada na Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã e será uma grande alegria ter a sua presença entre nós. Também, se você gostou do conteúdo dessas mensagens, se você gostou da edição desse programa, convide seus amigos para curtir a nossa rede social, inclusive ouvir esse programa pelo canal do YouTube, ESLB Limeira, e também curtir as nossas redes sociais, o Instagram, ESLB.Limeira, na página do Facebook, Igreja Evangélica Confissão Luterana de Limeira. Lá, vocês vão encontrar, nessa rede social, mensagens diárias preparadas para o nosso aprendizado na fé. Um grande abraço, com desejos de feliz e abençoado domingo, início dessa nova semana. E até a próxima edição do programa Respostas para a Vida. Virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.
Ele